Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa videoaula e nesta oportunidade nós daremos continuidade ao desenvolvimento daquela temática na qual nós temos nessas últimas aulas desenvolvido, que é a pedagogia em ambiente não escolar. Na nossa última aula, nós desenvolvemos a ideia de que a educação ela ocorre em vários espaços, e que o pedagogo e o aluno de pedagogia têm que ter os seus olhos postos nessa realidade, visto que os espaços sociais, eles também são espaços educativos, os mais diversos, a possibilidade real da intervenção do pedagogo nesses espaços, com o objetivo de oferecer o seu trabalho pedagógico, o seu trabalho profissional, para auxiliar essas comunidades e essas pessoas que são pessoas carentes e necessitadas de processos educativos. Depois nós vimos que esse pedagogo ele tem que intervir pedagogicamente, porque é a partir da sua intervenção pedagógica, a partir dos seus conhecimentos teóricos e técnicos, é que ele será reconhecido como um perito, como um profissional da área de educação. E participando de uma equipe multidisciplinar, será exatamente a sua intervenção pedagógica que vai o qualificar para o trabalho e, ao mesmo tempo, vai diferenciá-lo dos demais componentes da equipe multidisciplinar, que tem como finalidade atender pessoas carentes, atender pessoas idosas, comunidades excluídas e assim por diante. Por fim, nós falamos que o pedagogo, quando ele tem ciência do seu papel social, quando ele está comprometido em atender essas pessoas, ele age pedagogicamente e intencionalmente, analisando, discutindo, colaborando, efetivando e instituindo ações pedagógicas nesses espaços sociais. Nessa nossa videoaula agora, nós continuaremos desenvolvendo essa temática e fazendo uma análise daquilo que Libânio ele afirmou sobre a identidade do pedagogo, o aspecto educacional e o aspecto educativo. Penso que essa conceituação de Libânio ela é muito relevante porque ela justifica a figura do pedagogo em espaços para além da sala de aula. Ele vai dizer: a identidade do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do campo de investigação e na sua atuação dentro da variedade de atividades voltadas para o educacional e para o educativo. O que Libânio está querendo dizer aqui? Primeiro, Libânio está afirmando categoricamente que o pedagogo ele tem uma identidade. É possível nós identificarmos um médico em determinada circunstância. Se nós estivermos em um espaço social, qualquer pessoa que chegasse conversando conosco, de repente, de jaleco, nós já olharíamos e nós intuiríamos que aquele possivelmente seria ou um médico, ou um enfermeiro, alguém na área de saúde. Mas na medida em que ele vai agindo ou interagindo conosco, na medida em que esta pessoa ela começa a desenvolver conosco um diálogo, e nós vamos percebendo cada vez mais a perícia, o conhecimento, a fluência do conhecimento que essa pessoa ela demonstra em determinada área do conhecimento humano, na medida que ela denuncia ou diz que ela trabalha nesta ou naquela área, e por esse diálogo nós vamos percebendo onde essa pessoa trabalha e qual é a função dela na sociedade. A identidade do médico é denunciada ou é apresentada por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele executa e por aquilo que ele denuncia em termos de conhecimento. Por igual modo, também podemos dizer que o pedagogo ele também tem a sua identidade. Ele se apresenta diante da comunidade, ele se apresenta diante da sociedade. E Libânio vai dizer que essa identidade ela se reconhece por duas áreas do campo de investigação. E elas têm a ver com o quê? Voltada para o educacional e para o educativo.
Ou seja, o pedagogo é aquele que está investigando, é aquele que está analisando, é aquele que está atuando nessas duas esferas. Quanto ao aspecto educacional, o que ele dirá? O aspecto educacional diz respeito às atividades, diz respeito às atividades realizadas no sistema educacional, da política educacional, da estrutura e gestão da educação em suas várias modalidades, quer seja a modalidade à distância, quer seja a modalidade da EJA, quer seja a modalidade da educação indígena e assim por diante, das finalidades mais amplas da educação e de suas relações com a totalidade da vida social. Isto posto, Libânio quer dizer que a identidade do pedagogo se evidencia quando ele se mostra uma pessoa apta, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem conhecimento sobre os sistemas educacionais. Quando ele sabe discutir sobre as políticas públicas educacionais desenvolvidas no Brasil. Quando é dado para ele uma responsabilidade de gerir uma escola, de administrar uma estrutura educacional, se envolver em determinado projeto educacional. Na medida em que essa pessoa ela se mostra com esses conhecimentos e essas habilidades, na medida que essa pessoa mostra atitude para poder administrar estas realidades que se mesclam e estão envolvidas com processos educativos, ele evidencia que ele é o pedagogo, ele é o profissional da educação e possui habilidades, conhecimentos e competências para exercer qualquer atividade de gestão ou de administração relacionado à educação. E aí tem uma questão interessante para que nós reflitamos hoje, né? A questão interessante é que diz que essas relações relacionadas à política, aos sistemas, às estruturas, à gestão, têm relação com a totalidade da vida social. Observe, com a totalidade da vida social. Isso quer dizer que nós precisamos perceber que as estruturas educacionais elas estão nos mais variados espaços sociais. Que determinadas estruturas precisam passar por gestão ou para administração, e o pedagogo ele está atento a esses novos espaços de trabalho para ele. Que existem políticas educacionais, e essas políticas educacionais não são simplesmente políticas educacionais voltadas para o sistema educacional. Que existem políticas educacionais não somente voltadas para a escola enquanto instituição burocrática do Estado, que media relações educacionais ou que oferece o processo ensino-aprendizagem a partir de todo um parâmetro legalizado pela LDB, estipulado pelas normas, pelas políticas públicas educacionais, quer seja federal, no âmbito do Estado ou do município. Existem políticas públicas para além da escola, para além da sala de aula. Existem políticas públicas educacionais também voltados para pessoas que estão em situação de necessidade, que estão em situação de perigo, de vulnerabilidade. Existem recursos financeiros, existem estruturas educacionais, existem políticas educacionais, projetos educacionais que exigem necessariamente a presença de um pedagogo para gerir, para administrar, para coordenar, para executar esses projetos educacionais na totalidade da vida social. E aí, então, o Libânio vai dizer, onde existe política educacional, onde existe estrutura educacional, onde existe a necessidade de gestão educacional, onde existem sistemas educacionais, o pedagogo está lá. Não importa se essa estrutura
que necessita de um pedagogo seja uma estrutura oficial, uma estrutura burocratizada, uma estrutura que está sob a supervisão completa do Estado, quer seja, então, uma instituição, quer seja, então, um grupo de pessoas que recebe auxílio do governo ou do Estado e que vai, o pedagogo social, suprir essas necessidades educativas de pessoas que não estão no sistema formal da educação pública. Sendo assim, então, onde existe educação, política, estrutura e gestão educacionais, o pedagogo pode estar presente e a sua presença se justifica, porque ele é a pessoa habilitada, é a pessoa capacitada para desenvolver todos esses trabalhos. Mas Libânio não para aí. Libânio ele não diz que o pedagogo ele só está para administrar projetos sociais, educacionais em comunidades. Ele também diz que esse pedagogo ele tem a sua identidade pedagógica identificada ou afirmada porque ele trabalha, ele investiga, ele atua no aspecto educativo, no aspecto educativo. E quanto ao aspecto educativo, ao que esse teórico ele se refere? Aí ele dirá: o aspecto educativo diz respeito à atividade de educar propriamente dita. Ou seja, não tem a ver com o ato burocrático de gerir e administrar os sistemas ou as estruturas, ou de planejar determinados cursos, determinados processos educativos. O aspecto educativo é o ato em si de mediar o processo ensino-aprendizagem, de estar com o aluno, de conviver com o aluno, não importa em qual espaço seja. Sala de aula, ele vai trabalhar com o aspecto educativo. É em uma instituição de menores infratores, e nessa instituição de menores infratores existe espaço para desenvolver processos educativos, então o pedagogo também está lá. É no asilo, é no hospital, é na rua, enquanto os carros passam, é debaixo do viaduto, naquele burburinho, naquela muvuca da vida moderna, cheio de carros. Sim, se lá existe, então, o processo educativo, o ato de ensinar, o pedagogo ele justifica a sua identidade ou ele afirma a sua identidade como pedagogo. A relação educativa entre os agentes, envolvendo os objetivos e os meios da educação e a instrução. Ou seja, na medida em que o pedagogo ele está em qualquer espaço social e ele está lá ensinando, estabelecendo objetivos a serem alcançados, ele escolhendo meios para conquistar os seus alunos, escolhendo meios para mediar o processo ensino-aprendizagem, ele está refletindo sobre a cultura daquela criança de rua ou daquele jovem de rua que precisa ser educado. E ele começa a perceber que os fatores sociais, econômicos, podem ser elementos fundamentais para ele começar a mediar o processo de ensino, como muito bem nos falou Paulo Freire. Enquanto ele faz isso, ele está diante de todos e diante do seu aluno, ele está afirmando a sua identidade como pedagogo e justificando o seu papel social de estar com aquelas pessoas esquecidas, expropriadas, né? Ele está justificando, ele está afirmando o seu papel e a sua importância diante dessas pessoas. E ele diz, em várias modalidades e em várias instâncias. Para fechar, então, a ideia de Libânio, ele vai dizer que o pedagogo ele é pedagogo em qualquer espaço social, na medida em que ele está gerindo, administrando, conduzindo e planejando, na medida que ele está executando o processo de ensino, não importa em qual espaço social. A partir daí,
Os nossos autores vão dar continuidade ao texto, exatamente mostrando para nós que a pedagogia no Brasil é uma pedagogia escolar. E que isto é uma fragilidade na nossa formação pedagógica. Até o presente momento, eu tenho mostrado para vocês, procurado abrir os olhos de vocês, na perspectiva de que o pedagogo ele pode e deve realizar o seu trabalho, colocar na prática a sua vivência na sala de aula, né, no curso de pedagogia, para além das estruturas formais dos processos educativos. Né? Agora, nós precisamos entender ou lembrar, ou vocês mesmos podem testemunhar, que a ênfase dos cursos de pedagogia sempre é a sala de aula. Os projetos, os planos, as metodologias, predominantemente as vivências, as experiências e os estágios dos cursos de pedagogia como em geral, gente. Foca o professor para trabalhar com crianças, para dar aula para crianças no sistema formal de ensino. E isso mostra, então, que esses cursos de pedagogia, como um todo, assim, pegando assim, a grosso modo no Brasil, infelizmente não tem qualificado melhor o pedagogo para esses outros espaços que têm uma demanda enorme de pessoas qualificadas. Aí depois vai dizer o seguinte, bem, a pedagogia no Brasil é uma pedagogia escolar. Aí os nossos autores vão abrir um leque de reflexão. Também é verdade que a pedagogia social vem se construindo a partir das práticas, das intervenções intuitivas, sem ainda um espaço teórico metodológico que lhe forneça uma sustentação, portanto, ainda cientificamente incipiente. O que os nossos autores estão afirmando aqui, gente? Estão afirmando que, de fato, embora os cursos de pedagogia formem predominantemente os seus alunos para serem professores na sala de aula de educação formal, e está ocorrendo diariamente em vários espaços sociais novas experiências educativas. Pedagogos estão sendo vocacionados, estão sendo sensibilizados a trabalhar com comunidades, a trabalhar com certas parcelas da sociedade que, dentro das suas características, destoam daquelas pessoas que são atendidas pelo sistema formal. São pedagogos, como nós vimos anteriormente, que estão nas favelas, são pedagogos que estão trabalhando com pessoas de rua, são pessoas que estão trabalhando em casas de recuperação de drogados, são pedagogos que estão trabalhando com comunidades indígenas. Essas experiências pedagógicas, segundo nossos autores, e ainda não estabeleceram um corpo formal ainda robusto de conceitos, de afirmações metodológicas para preparar novos pedagogos para intervirem e ajudarem essas pessoas. De fato, a pesquisa ainda é incipiente. De fato, o espaço teórico-metodológico ainda é incipiente. Essas pessoas ainda estão caminhando no processo de refinamento, de aperfeiçoamento da pedagogia social. Mas, diante dessa realidade, é preciso afirmar isto. A pedagogia social ela existe, ela está aí, os pedagogos estão discutindo, os pedagogos estão experimentando, os pedagogos estão escrevendo, os pedagogos estão intervindo diretamente na sociedade, mudando essas realidades sociais desfavoráveis, apontando para essas comunidades o processo educativo como um processo libertário, processo de intervenção social. Aí, então, no Brasil, há uma dominação que vem identificando os profissionais que trabalham em questões sociais. E esses profissionais
que trabalham com questões sociais e, ao mesmo tempo, questões sociais vinculadas à educação, estes são denominados de educadores sociais. No espaço educação social, cabem aqueles profissionais que atuam no processo socioeducativo e sociocultural, na escola e fora da escola. E esses que trabalham dentro desses espaços geralmente são os pedagogos. Eu digo geralmente porque nem sempre são os pedagogos que estão intervindo. E quando eu digo isso, aqui eu faço, na verdade, um apelo. Porque, efetivamente, quem tem mais know-how, mais experiência, mais conhecimento dentro da sua formação é o pedagogo. E aí, o trabalho pedagógico com as questões sociais é produzido empiricamente pelos educadores sociais. O que quer dizer empiricamente? Quer dizer na experiência, né? Que interessados numa educação que acontece também além dos muros da escola, acreditam e imprimem uma nova identidade socioeducativa às suas intervenções. Ou seja, esses educadores que estão comprometidos com as classes esquecidas, expropriadas da sociedade, estes estão interessados a desenvolver um novo método, novas reflexões pedagógicas para melhor atender essas pessoas. E aí, então, para nós finalizarmos a nossa aula, vamos olhar aqui o educador social. Olhe para a sua formação acadêmica. Analise todos os recursos teóricos que você, durante esses anos, tem recebido. Os aspectos metodológicos, os aspectos conceituais, em todas as disciplinas que você estudou durante esses semestres. Pois bem, todo esse arcabouço teórico, toda essa experiência da sala de aula, daquelas aulas que você teve que dar para os seus colegas, tudo isso pode se somar para você melhor se qualificar, tanto para ser um professor do sistema educacional formal, como também pode e já está lhe dando todo o aporte teórico e prático para você ser um educador social. E aí pergunta-se, esse educador social trabalha em atenção e defesa da proteção de quem? Qual é o público-alvo? Então, nós falamos assim, a pessoas em situações de risco, como comunidade de baixa renda, assentados, desempregados, coletores de materiais recicláveis e outras pessoas. Pergunta-se também, diga-se, aliás, afirma-se também, pessoas que são vítimas de violência física, moral, verbal, violência simbólica, a exploração física e psicológica, e também estes trabalham com pessoas que pertencem a segmentos sociais submetidos a algum tipo de exclusão, como jovens envolvidos em atos infracionais, população carcerária, pessoas com deficiência, dependentes químicos, pessoas de rua. Então, esse educador social, que pode, na sua formação pedagógica, oferecer um auxílio à sociedade, esse auxílio está exatamente vinculado ao atendimento dessas pessoas. E aqui eu faço um apelo, um momento de reflexão. Será que você não se identifica com este tipo de trabalho? Cabe a mim, como professor, dizer para você que as disciplinas, que as experiências educativas que você tem desenvolvido ou experimentado no seu curso de graduação tem habilitado você, tem qualificado, tem preparado você para este trabalho. E aí, este educador social, ele desenvolve atividades culturais, esportivas, escolares, laborais, ou seja, de trabalho, ou laborativas, recreativas e ressocializadoras. Todo esse processo educacional, gente, tem como finalidade resgatar essa parte da população que muitas vezes já foi esquecido há muito tempo pelo sistema formal da educação. Eles não mais se sentem parte desse sistema educacional.
Eles não desejam sentar na escola, sentar nos bancos da escola. Eles não se veem estando em uma sala de aula formal. E como eles não se veem dentro dessa estrutura social, então é preciso que o pedagogo, vocacionado para esse trabalho social, ele vá a essas comunidades. Que esse educador social ele se disponibilize a interagir com essa parte da população, para que, a partir dessa interação, haja um processo que nós denominamos o processo ensino-aprendizagem, e, por este processo, essas pessoas sejam resgatadas, que essas pessoas elas sejam motivadas e que essas pessoas possam, pelo processo educativo, visibilizarem novas possibilidades, um novo caminhar, retirando essas pessoas da expropriação social, da invisibilidade social, do ostracismo e colocando elas no meio da sociedade, afirmando o valor que cada uma dessas pessoas tem. Portanto, meu aluno, minha aluna, olhando toda a sua formação acadêmica até o presente momento e todas as experiências educativas que você já viu e experimentou na sala de aula, eu peço a você que avalie e reflita sobre a sua função como pedagogo, como pedagoga, para essa parcela da sociedade. E a partir dessa videoaula, que você possa refinar, que você possa melhor refletir sobre quais trabalhos educativos você vai realizar após o término do seu curso. O certo é que o educador social é uma das funções que você pode exercer dentro da sociedade. Outros espaços, outras funções sociais do educador, nós veremos em outra videoaula. E, portanto, até lá, gente. Até a próxima aula.